Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos falar de política e comunicação. Eu quase não gosto desses assuntos, melhor ainda, de marketing político, as técnicas existentes para ler os anseios sociais e construir pontes que conectem um candidato e suas ideias a esse contexto. Um resumo muito simplificado da área. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu. Nos próximos 30 minutos, converso com o meu amigo Marcos Martinelli, a quem eu chamo também de professor, alguém que já esteve em todos os lados do balcão da comunicação. Atuou nas emissoras de televisão de Porto Alegre e do Brasil, nas principais delas, em quase todas, como repórter, apresentador, gestor de telejornalismo, até construir também nessa área num dos profissionais mais requisitados do país. Proprietário da Via Mercosul Comunicação e Marketing, tem pós-graduação em jornalismo internacional na Universidade de Navarra, Espanha, cursou mestrado em política e economia em London também. No marketing político, ingressou em 1989 como jornalista e redator na campanha presidencial do candidato Mário Covas, do PSDB, saudoso Covas. De lá para cá, coordenou dezenas de campanhas eleitorais vitoriosas, entre elas a que elegeu, por exemplo, o governador José Ivo Sartori, do MDB, no Rio Grande do Sul, em 2014. Na última, ano passado, seu trabalho ajudou a eleger José Maria Neves, presidente do Cabo Verde. Enfim, tem muita história para contar nessa área. Martinelli, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Prazer estar contigo aí, Kleber, que conheço há muito tempo, até história boa, depois a gente conta como é que conheci o Kleber, graças a uma ação dele, né? E estou aí para dividir aí os conhecimentos aí de uma carreira aí que já tem no jornalismo, na comunicação, 48 anos, viu, Kleber? 48. Mais 2 anos é meio século. Então, histórias, né? Quem tem idade sempre tem para contar. O problema é ter público para ouvi-las, né? É verdade. Não, sempre tem a mãe da gente, aquela tia lá do interior. Quando se tem mãe, né? Sempre tem, Não, mas alguém sempre tem que curta. E eu quero começar, eu até quero começar por essa história nossa aí que nos reuniu, o Martinelli. Isso faz mais de quase 30 anos, eu acho, né? Eu tinha 14, 15 anos, incrivelmente, um prefeito lá do interior me convidou para ser assessor de imprensa com aquela idade, né? Naquela época podia ainda. Não, o cara não ia preso por trabalho de menor, né? E eu, assessor de imprensa de São Domingos do Sul, e vendi uma pauta para a Globo, e eis que Marcos Martinelli me aparece em São Domingos do Sul para fazer uma matéria para o Jornal da Globo, apresentação da Ana Paula Padrão, e ali conheci presencialmente um amigo naquela experiência. Eu queria entender essa tua vocação, né, para a comunicação e depois migrando para o marketing político, entender um pouco da tua história, Martinelli. Então, e só para os teus seguidores aí entenderem, né, a tua juventude e a tua decisão, né? Porque a pauta chegou a mim e eu entendi que ela era proveitosa e tu desse todo o apoio para que uma matéria de um pequeno microcosmo, não sei se é da Grande São Domingos ou da Grande Casca, tem uma briga grande tem uma ali, disputa ali, mas que virasse uma bela matéria nacional. Bom, o meu trabalho como comunicador iniciou na Rádio Planalto de Passo Fundo em 1974. Fui lá convidado por uma prima minha que trabalhava lá, que faleceu semana passada, Ercília Venturini, e pelo padre Paulo Augusto Farina, que eu vim lá de Manaus para o enterro dele alguns anos atrás. Tu é de Passo Fundo, Martinelli? Sou de Passo Fundo. A família chegou em Pinto Bandeira há 150 anos e foi andando ali. Casca, São Domingos, foi subindo, né? E chegou ali a Passo Fundo, depois Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul, aquela região. Então, na comunicação eu estou há muito tempo, comecei na rádio fazendo atividades burocráticas, depois comecei, na época no vestibular, a minha redação foi uma das melhores, eu tinha 16 anos, fiz para Direito, passei em segundo lugar, e no dia que saiu o resultado e que souberam que a minha redação era das melhores,
tiraram do escritório e me colocaram na redação, naquela época. Depois virei jornalista profissional, depois fui fazer faculdade e outras coisas, né? Então, o meu trabalho em comunicação começou de forma efetiva aos 16 anos, em atividade mesmo de rádio, né, de redação. Depois, aos 17, eu tinha um programa de rádio também, de música, que garantiu a minha primeira moto antes dos 18 anos, por um esforço meu, né? Eu vendia também as publicidades, comprei meu primeiro terreno também aos 18 anos, parcelado em 60 vezes, e assim foi trabalhando. A época era necessário, minhas irmãs também trabalhavam, né? Éramos 4 filhos, eu era o mais velho, e a mãe professora sustentando o lar. Então, nós todos ajudamos ela e somos muito unidos, e isso nos ajudou, né? Naquela época, a minha carteira foi eu tinha 13 anos, quando tive a minha irmã, minha segunda irmã, né, que também foi trabalhar na rádio, depois a carteira profissional dela aos 11 anos. Isso, eu comecei com 13 também, no jornal Hoje de Casca, exatamente com 13 anos. Dali passei para a prefeitura, aquele prefeito um dia estacionou o carro lá na casa, na frente da mãe, só o prefeito de São Domingos, recém-eleito, né? E aí diz, a mãe diz, não sei o que ele vai querer comigo e tal. Ele, não, dona Sueli, vim convidar o teu guri para escrever para mim lá na prefeitura, exatamente isso. Então a gente começava muito cedo, né, Martinelli? E essa questão de começar cedo, né, de estar cercado por pessoas inteligentes, dedicadas, que foi o meu caso na Rádio Planalto, um momento único, né? Tem que ter também um pouco de sorte nessa questão. E ter a humildade de ouvir, que eu acho que é o grande predicado que o comunicador deve ter, né, me permitiu chegar onde eu cheguei. E não é tão longe, mas, né, eu consegui fazer coisas que, se eu fosse avaliar na situação que eu estava à época, não, né, dificilmente eu vislumbraria isso. Mas consegui trabalhei, como tu disseste, em todas as TVs, todas as emissoras. Aí teve tudo quase, né? Que eu lembre, Globo, Bandeirantes, Record... Todas menos a Manchete, das de rede, incluindo TV Educativa, aqui nacional, incluindo TV Cultura, incluindo aqui no Rio Grande do Sul, eu fechei a Guaíba e montei a Record. A Record, né? Aquela transição, né? Isso, foi eu que coordenei esse processo aí, depois de ter implantado a Record no interior de São Paulo. Então, eu comecei o que eu sempre gostei de fazer foi reportagem, contar histórias. E, na verdade, agora, no marketing, Kleber, tu também é um profundo conhecedor, é contar histórias, contar bem as histórias, trabalhar, né, mostrar as partes positivas, deixar que o adversário mostre as demais, né, e ter sempre humildade, porque quem acha que tudo sabe, já foi para aquele lugar que a gente sabe onde vai. Ô, Martinelli, tu disseste uma coisa aí, eu falo sempre disso, que está muito em falta e na nossa área, seja na alma de um bom repórter, como tu foste, e seja na alma de um bom marqueteiro, é saber ouvir, né? E está um pouco em falta isso, né? Eu vejo justamente isso que tu está dizendo, gente cheia de certezas, né? Não tem em que a incerteza comanda, né? Quem tem, por exemplo, agora, só para olhar cenário agora, quem pode ter certeza de alguma coisa, né? O professor Lavareda, né, que eu chamo de professor, meu amigo Lavareda, me levou em campanhas até fora do Brasil e tal. Estive com ele agora na semana passada, num evento de marketing em Brasília, eu fiz a abertura de 40 palestras de defesa do encerramento. Ele sempre lembra essa questão da certeza. A certeza nossa é a mesma de um macaco jogando um dardo. Tanto o ser humano quanto o macaco vão acertar o mesmo. Vale também para previsão de mercado, vale para qualquer coisa. Ou seja, o convicto, ele está a um passo de cometer um erro. Mas tem a soberba, né? O ser humano, infelizmente, é carregado disso, né? E eu acho engraçado isso, porque felizmente eu não tenho, né? Não tenho isso, não tenho inveja. Então, é um facilitador para a vida profissional, né? Cada um tem a convicção e marcha com ela, né? Isso, e os meandros que a gente vive, os meandros do poder, da comunicação, são repletos dessas certezas, que às vezes acabam sendo patéticas, né, emburrecedoras, porque a gente lida com o nosso material de trabalho, a sociedade, isso muda a todo momento, né? É como o vento, eu digo sempre como um bando de pássaros, não sabe aonde vai, volta, abre, fecha, né?
É isso. E Martinelli, e graças a Deus que é assim, né? Ninguém comanda o corpo social, né? Ele é mutável, ele é complexo, ele é contraditório entre si mesmo, né? Essa é a beleza da vida livre, né? Da vida social livre, né? Graças a Deus que é assim, né? Pena que nós não temos como regular alguns objetivos básicos para a nossa sociedade como um todo atingir, né? Porque Verdade. hoje em dia nós corremos atrás de bola que nem gurizada em pelada, né? Não nos organizamos para fazer um jogo de classe A, né? Entende? Mas é o que nós temos, sim. Eu queria que tu dissesse que tu é um bom contador de história, né, o Martinelli. Eu costumo dizer, cada eleição é uma história, né, maravilhosa. Então, eu queria ouvir algumas dessas tuas histórias, tu que tem muitas, né. E eu sei que tu é um marqueteiro, né, um profissional do marketing político, eu não sei se tu gosta dessa expressão, eu não tenho preconceito, mas um profissional da comunicação, um comunicador que conta as histórias das vitórias e das derrotas também, né? Porque tem alguns que contam só as que ganham. E às vezes os grandes cases estão nas derrotas também, né, Martinelli? Não, dá para contar duas do MDB, eu já trabalhei para quase todos os partidos aqui, mas a questão da derrota, por exemplo, foi contratado uma vez para fazer uma campanha em Nova Iguaçu, onde eu havia feito a campanha vitoriosa do Lindbergh Farias, em 2004, que não nos pagou, nos deu um calote. Né? Entramos na justiça, vencemos em 2 instâncias, mas como o partido era municipal, a dívida foi perdida. Mas, tempo depois, me convidaram a fazer uma campanha lá, e como consultor, tinha uma grande empresa carioca, mais de 100 pessoas trabalhando, a equipe é maravilhosa. Então. A apresentação do conceito. Para mim, Kleber, é o seguinte, ou acerta o conceito, ou eu não sei o que fazer, né? Milagre não é da minha alçada, né? Aí, no conceito, na apresentação, esse marqueteiro, até meu amigo, né? Ele já fez inúmeras campanhas, inclusive no Brasil, nacionalmente e fora do Brasil, mas também era convicto. Aliás, às vezes todos nós acabamos sendo convictos, né? Ele apresentou uma campanha desse candidato, que inclusive morreu de Covid ano passado, uma pessoa boníssima, interessada, dedicada, né? Mas apresentou a campanha, o candidato nem estava presente, apresentou para mim e para o coordenador, né, do dia a dia lá da campanha. O melhor prefeito que Nova Iguaçu já teve. Eu disse, ora, o melhor, o cara estava há 10 anos longe daquilo, quem estava no poder era ainda jovem, isso. Eu disse, não, está errado por isso e aquilo, eu disse. E ele disse assim, discordo completamente. Disse, mas olha, é isso, não vai motivar as pessoas, isso aqui não gera empatia. Não, é isso aí. Bom, tudo bem, fui lá, voltei para o candidato, foi a primeira das 3 vezes que eu pedi para ele para sair da campanha. Disse, não dá certo, não adianta ter estrutura, tu realmente ter feito governos lá atrás, né? E ele pediu para ficar. Eu disse, essa campanha não vai, vamos fazer uma campanha boa, tal. Ele era deputado federal, o filho dele também deputado federal, tal. E aí chegou no final, né? Eu pedi mais no meio novamente para sair da campanha, não deixou. No final, era iminente a derrota. Esse profissional chegou para mim e ofereceu a campanha para eu assumir. O recurso era muito bom, mais do que a minha consultoria, para assumir ali 15, 20 dias de campanha. Eu disse, não. Nós erramos, porque eu disse e não saí da campanha, que estava errado, agora nós vamos para a derrota juntos. Simples. Tem que ter valores, né, Kleber? É verdade. E fomos, vai assinar a campanha, e eu também, a campanha era dele, mas é minha responsabilidade como consultor. Sim. O erro e a derrota também é minha. E fomos. Chegou no dia da campanha, ele não estava lá, eu fui lá para ficar junto com o candidato, sabendo da derrota. E o candidato ainda, olha, uma pessoa experiente, inteligente, tudo, mas como é que funciona o coração de quem está envolvido. Né? Ele chegou, Martinelli, quem sabe, né, eu preparo uma festa. Disse, candidato, nós perdemos essa eleição lá atrás. Esquece, 0 de possibilidade. Foi o que aconteceu, né? Uma derrota lá de 60-40, entende? Então, essa já começo contando da derrota. Aí eu vou contar do mesmo MDB, estou contando aqui só para ficar no mesmo partido aqui. Nós tínhamos aqui a campanha do nosso amigo José Sartori, um político dedicado, uma pessoa 100%,
Essa né? eu ia te perguntar, né? 2014, né? 2014. Gringo da Aí, colônia, do trabalho e da paz, né? Isso foi é, um marco aqui, eu aí acho, então, do uma, marketing político do Estado, né? então, eu vou contar uma brincadeira, então, começar com uma brincadeira. Quando eu fui apresentado assim, formalmente, como, né, como responsável ali, ele chegou assim, tu não vai me mudar. E eu disse para o Sartori, alguém conseguiria te mudar? Depois eu criei o Gringo que Faz. E eles, mas não, me chamar de gringo, eu disse, mas o que tu é, alemão agora? Pô? Ele deu risada e tal, e fomos trabalhando. Isso é essa convenção. Aí, na discussão do conceito, né, nós trabalhamos ali, uma equipe super legal ali, o Renato Conrad, o Newton Bento, o Batista, um monte de gente legal, Carlos, eu. Fomos trabalhando aquela questão do gringo que faz, e vai indo, a questão do, né, da separação, né, da briga que nós tínhamos lá, aquele morde-morde do PP, da Ana Amélia com 42, do Tarso com 35, né, aquela confusão toda, e nós vamos sair por cima disso, fazer uma campanha que é a cara do Sartori, uma campanha aglutinadora, envolvente, puxar para dentro, ciscar para dentro, não para fora, tal, meu partido é Rio Grande. Eu fui apresentar no evento do partido, 30, 40 pessoas lá, nossa, apanhei para chuchu. Me Não, contaram. partido é o MDB diz, olha, o MDB nessa eleição, nesse momento, tem 4% dos votos, contra 35 do Tarso, 42. Nós estamos em quarto lugar. Tá. E não, porque o partido é isso, aquilo. Chegou uma hora, eu chamei o Sartori por lá. Sartori, uma questão. Né, eu e a minha equipe não temos competência para fazer alguma coisa diferente dessa que possa te levar, eventualmente, a uma vitória. Vai ser uma eleição duríssima. Né? Aliás, recursos também, o partido não tinha, o Partido Nacional não repassava. Era uma confusão. E aí eu disse, nós realmente não temos condições. Então, minha sugestão, né? Ou tu topas essa campanha, né? E se não topar, por favor, anuncie agora que nós nos retiramos e vamos procurar outras campanhas. Né? Nós tínhamos aí algumas possibilidades, talvez tenhamos alguma ainda, né? Aí vem o líder, quando a gente vê quem é quem sabe se posicionar, quem entende a conjuntura, né? Ele chegou e, resumindo assim, ele chegou e disse, pessoal, acabou a reunião aqui. Meu partido Rio Grande é o nosso conceito e nós vamos lá bater o martelo. Pum, acabou, começou e, pum, 61% lá no final. Com todas as dificuldades de uma campanha sem recursos no primeiro turno. E enfrentando Ana Amélia Lemos e Tarso Genro, né? Dois candidatos. E, inclusive, para os teus seguidores terem uma noção, nenhuma pesquisa, mostrava o Sartori no segundo turno na véspera. E o Sartori chegou no segundo turno em primeiro lugar. Então, às vezes, essa questão, né, do macaco jogando dado, também tem que entender, ouvir o sentimento das pessoas, o que elas querem, o que não querem, o que as afugenta, o que as atrai, e ter sensibilidade, né, para navegar. Às vezes, né, Martinelli, estou acostumado a acompanhar qualitativas, e às vezes o sentimento vem até do silêncio, né? Ele não é revelado, ele não é... Essa é muita capacidade de um profissional de comunicação saber fazer essa leitura sem a paixão, sem o envolvimento, né? Kleber, todo ser humano é mentiroso. O grau disso é variável, mas o eleitor também é mentiroso, e muitas vezes um grande mentiroso. Por quê? O eleitor, eu digo na questão da pesquisa, por vários motivos. Uma qualitativa, às vezes ele se sente indisposto, ele sabe que estão gravando, não sabe quem vai ouvir, não tem sabe... Tem um que é mais falante, liderando a mesa, ele fica constrangido. E todo esse pacote. E outro, não quer ser mais... menos inteligente que o que está ao lado, fica quieto, ou concorda, vira um concordino para não arrumar briga. Então, quem está ali ouvindo, né, tem que ter essa sensibilidade que tu dissesse aí, de passar na peneira a informação e realmente, né, ficar com os sentimentos. Não é a fala é um detalhe. O sentimento, principalmente num olhar, numa piscada de olho, num suspiro. Por isso que eu acho, eu fico maravilhado quando eu apresento uma peça numa qualitativa, né, ficar olhando, né, vendo outro olhar, como diz o teu programa aí, das pessoas. A reação, né? É ali, é a expressão.
Sabe que aquela tua campanha do Sartori acabou me fazendo secretário de Estado, né, a convite dele, e soube que por alguma sugestão tua também. Foi que você sugeriu, e não errei, viu? E não errei, eu tenho olho bom, viu? Dedo bom, né? Dedo bom e olho bom, né? É. E eu sou sempre grato por isso, mas eu ia te dizer que quando ele me convidou, talvez a única coisa que ele tenha me dito também, Martinelli, foi isso: não me mude, né? É, e realmente é o jeito dele, o estilo dele, enfim. E na outra eleição, né, que infelizmente tu não conseguiste participar por questões profissionais, mesmo com todas as dificuldades, né, do atraso de salário, do outro lado um baita candidato também, que é o Eduardo Leite, né, mas acabamos ali também perdendo a eleição, né, era uma equipe que comandou, alguns eram até da tua equipe, né, o Renato e outros, se recuperou a reputação. Hoje o Gringo é um cara que sai na rua, é abraçado, querido pelas pessoas, né? Então, às vezes, também na derrota se fazem cases políticos, né, Martinelli? Sim, desde que o candidato entenda isso e o marketing também, porque se vai para uma campanha belicosa, não tem como, né? Quando se discute ideias, não há problema. O problema é quando, né, vira o um contra o outro, que é o nosso país, essa divisão aí, né, ninguém querendo buscar o ponto comum. Martinelli, me conta um pouco aí das tuas experiências lá no Norte, Nordeste, especialmente lá as campanhas que tu coordenaste do Amazonino Mendes, né? Que rendeu até reconhecimento internacional, né? Um político que tu recolocaste no cenário, também do Arthur Virgílio Neto, né? Que até recentemente concorreu aí uma parte das prévias do PSB. Me conta um pouquinho a experiência lá em cima do país. A minha primeira experiência lá foi em 98, né, em Roraima, na Tereza Jucal, hoje Tereza Surita, minha amiga até hoje. Fiz, né, 3 campanhas em Roraima, fiz 5 no Amazonas. Fiz em outros lugares, no Nordeste, Ceará. E que ela está bem até cotada agora nas pesquisas. Tá. Hoje, mesmo sem mandato, ela está em primeiro lugar lá. Uma gestora de primeira, não tem, né, nenhum processo, nada contra quem tem processo, né, mas nem processo, nem condenação, é uma pessoa assim, muito dedicada, carinhosa, ela realmente se preocupa. Aliás, falta mulher na nossa política, mas a gente pode conversar depois. Né? Mas a experiência é o seguinte, é muito interessante lá, o norte é como se fosse São Paulo, né? É um desaguadouro do Brasil. Por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer uma campanha lá foi no ano 2000, no Amazonas. Né? Bom, vamos 98. Qual era o maior clube, né, o maior centro de reunião de pessoas em Boa Vista? O CTG. Tinha 3.500 filiados, associados lá. E num ano anterior, quem era o patrão era um negro, né, do Nordeste. E no ano que eu fui, era um japonês de São Paulo. Né, japonês, descendente de japonês. Muito interessante, porque assim, nenhum gaúcho, eles não eram gaúchos, mas adoravam a cultura gaúcha. Muito interessante isso, né, um diferencial. Mas no Amazonas também, quando eu fui a primeira vez, Manaus, há 20 anos, né, tinha 1 milhão de habitantes. Hoje tem 2.200.000. Tem um bairro lá de 500 mil de habitantes que não tinha na primeira vez que eu fui lá. Ou seja, né, os brasileiros tentando, né, conquistar novos espaços, tentando sobreviver, e demonstra o seguinte, que há uma diversidade, uma diferença de cada região, de percepção, de interesses, como diria o Brizola, né, e aprendi muito, né, e entendi muito, e né, eu gosto muito lá, as pessoas com as quais eu trabalhei, todas profissionais, interessadas, né, do ramo, sabem que precisa acertar, né? Nenhum dos candidatos lá, daqueles convictos que querem impor a vontade, tu economiza com marketing, faz a própria campanha. Faz o que tu quer. É mais barato, pode dar certo? Claro que pode dar certo. Há campanhas que dá certo, né? Campanhas que né, não são bem assim, e a maioria. Então, eu tive facilidades lá. Né? Tive dificuldades também, porque é uma questão assim, muito mais violenta que aqui. Por exemplo, né, há 2 anos eu estava com o Amazonino, né, ele com 82 anos lá, e nós estávamos na sala onde estava acontecendo o último debate entre os 2 candidatos, Amazonino em primeiro lugar, à época ali, e o
o Davi Almeida em segundo, 2 pontos atrás, e o Davi Almeida surtou. Tinha umas 50 pessoas no evento ali, né, acompanhando, jornalistas, e até o juiz eleitoral. Ele me ameaçou de morte, que eu não sairia vivo de lá. Isso não vê aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Sobrou para ti. Tortou. Ainda bem que eu estava gravando ali, com tranquilidade. Eu, felizmente, sou uma pessoa tranquila, né? E agora até o Ministério Público recomendou a punição do candidato. Bom. Né? Então, não abro mão de processo nesse Tem gente que também não consegue diferenciar o aspecto profissional, Sim, das preferências. Isso acontece. Não com tanta violência, mas acontece aqui também. Isso que eu, por exemplo, nunca faço campanha violenta de ataque. Não é do meu perfil, não são os valores que eu sigo. Não tenho problema, né? Não tem processo, nada em relação a isso. Essa questão das redes sociais eu sou muito, muito crítico, porque, infelizmente, em vez de agregar, de permitir a democratização, o fim da verticalização da comunicação, todo mundo podendo participar, isso é maravilhoso, mas são utilizadas, né, para atingir a imagem, a reputação das pessoas, em vez de promover ideias, de promover valores e de discussões mais de fundo. O Martinelli, nós estamos chegando no final, queria te ouvir um tantinho sobre isso. TV continua comandando campanha de massa ou isso está mais ou menos? Sim, né? Sim, parece que não, mas sim. Principalmente, por exemplo, em Cabo Verde foi a televisão a principal. Eu ia te perguntar sobre Cabo Verde, para fechar. No Norte e Nordeste também, por uma razão. As pessoas não têm dinheiro para ter um bom pacote de dados para baixar, né, vídeos caros, vídeos bem feitos que o marketing faz. Simples assim. Né? Então, ainda... O que é fora disso é exceção, né? Bolsonaro, uma que outra, né? É exceção, mas a TV é que continua definindo, né? Fazendo, mas a eleição disruptiva é outra questão. Né? É uma eleição anti alguém. Isso. No caso, era a eleição anti-PT, né? Foi a bola da vez, ele vinha trabalhando há 8 anos e trabalhou bem nessa parte, o pessoal das redes dele, mas sim. Mas aí, infelizmente, né, as redes são usadas para ataque. Né? E a maior parte do que nós recebemos é composta de fake news. Né? Então, isso, até ajustar isso, eu acho, viu, Kleber, vale a pena uma reflexão tua, posteriormente, aí, sobre a importância da mídia tradicional para, né, restaurar a verdade dos fatos. Que ninguém hoje sabe, mesmo na Ucrânia agora, mas é verdade isso ou é verdade aquilo? Atingiu o hospital, mas foi a Rússia ou foi a própria Ucrânia? Martinelli, e para fechar em um minutinho, como é que foi Cabo Verde, hein? Essa eleição presidente da República. Candidato, né? Eram 7 candidatos, nós éramos oposição, né? O governo tinha um candidato, o presidente apoiava o candidato, o primeiro-ministro apoiava o candidato na área de situação, que não era o nosso, e o cliente, inteligentíssimo lá, maravilhoso, professor universitário, já tinha sido, né? Já tinha sido primeiro-ministro, e pedimos que campanha ele queria, uma campanha ousada, e nós temos, que bom, porque nós achamos que sem uma campanha ousada nós não vamos para frente. Tá? Então, fizemos um conceito, aquilo que nós falamos anteriormente, de mão, cabeça e coração, né, que até o governo do Estado usou isso aqui, alguns meses atrás, uma ideia muito parecida com essa, que demonstrava que nada se daria naquele país sem um mutirão que envolvesse a razão e envolvesse a vontade, a paixão de se fazer alguma coisa. E foi uma campanha maravilhosa, vencemos no primeiro turno, nunca tinha acontecido isso, né, e saímos de lá deixando bons amigos, né, e até, por exemplo, para ter uma ideia, assim, 3 pessoas da equipe mínima, equipe super pequena, estão embarcando agora dia 20 para fazer um trabalho em Angola, porque o pessoal gostou tanto ali do nosso trabalho, da forma de interação, que nossos amigos aí, colaboradores, parceiros, estão indo para Angola, ficar até o final do ano lá. Professor, brigadão, sucesso aí na caminhada e outras tantas histórias para contar na tua vida. É o que eu te desejo. Agradeço o espaço, o carinho e um abraço a todos aí que estão nos ouvindo, nos vendo aí. Tudo de bom. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá.